Nos últimos 30 anos, os mais aclamados jogos inspiraram franquias de longa duração, contando histórias em sequências ou prelúdios que expandiram os contos que conquistaram os jogadores em seus lançamentos originais. Muitas dessas franquias evoluíram para lendas próprias e estabeleceram linhas do tempo que mantêm ávidas comunidades interligadas no mundo desses jogos. Mas poucas franquias despertam mais interesse ou mistérios do que a de uma lenda. A Lenda de Zelda, a Linha do Tempo. Essa história começa em 1986, com o lançamento de A Lenda de Zelda para Nintendinho. Tornou-se um marco por várias razões, mesmo o seu enredo não sendo uma delas. Os únicos elementos de história vieram na forma de um pequeno parágrafo de texto explicando que você está em busca de uma princesa chamada Zelda, de um ser maligno conhecido como Ganon. Se você se aprofundar no manual de instruções do jogo, você é apresentado a um pouco mais da narrativa de por que Ganon, que possuía a Triforça do Poder, invadiu Hyrule procurando pela Triforça da Sabedoria. Quando Zelda tomou conhecimento da invasão, ela despachou sua tutora ímpar para procurar um herói valente o suficiente para salvar Hyrule, mas não sem antes partir a Triforça da Sabedoria em 8 fragmentos e os esconder. Link eventualmente obtém esses fragmentos, salva o reino e a sua jovem princesa. A Aventura de Link. Pouco mais de um ano depois, a Nintendo lançou uma sequência, A Aventura de Link. Pela introdução do jogo e o manual, descobre-se que depois de Ganon ter sido destruído no primeiro jogo, Link partiu para encontrar a Triforça da Coragem, a fim de acordar uma adormecida Princesa Zelda. Não a mesma princesa do jogo original, mas uma ancestral de uma era distante. Enquanto isso, lacaios de Ganon estavam em busca do sangue de Link, que poderia ser utilizado para ressuscitar o Rei Demoníaco. Mas alguns elementos da narrativa são pincelados durante o jogo, mas o enredo é, mais uma vez, apresentado pelo próprio manual. O plano de fundo do jogo traz um panorama maior sobre o reino de Hyrule e sua história, trazendo à vida uma fábula que transpõe muito antes de um dos dois jogos. Parecia que havia mais uma cronologia do que apenas algumas linhas de texto. Apesar disso, Hyrule plantou o pensamento permanente de que havia mais do que estava listo, inflamando a imaginação de incontáveis viajantes que desbravavam suas planícies infestadas de monstros. O jogo seguinte da série provou ser um catalisador, quebrando a sequência cronológica da franquia, sendo marcado como um prelúdio. Um elo com o passado. A nova aventura colocou uma ênfase maior na história que se desenvolve ao longo do jogo. Diferente dos jogos antecessores, que os jogadores vivenciam a história simplesmente ao jogar, um elo com o passado estabelece a maior parte da mitologia base que o restante da série eventualmente exploraria, com a criação de Hyrule, a Triforça, a Espada Mestra e as origens de Ganon. Diante de informações disponibilizadas, a cronologia da mitologia do universo Zelda parecia bastante simples, mas a decisão da Nintendo em fazer um prelúdio, em vez de dar continuidade à cronologia, deu início a uma complexa tendência. O Despertar de Link. Zelda sofre uma mudança de regra em O Despertar de Link. Embora tenha contribuído pouco a expandir a questão da mitologia de Hyrule, é uma tocante história paralela que dá uma rara visão da personalidade de Link. O lendário herói partiu para aperfeiçoar suas habilidades depois de derrotar Ganon em um elo com o passado. Porém, em sua viagem de retorno, uma enorme tempestade destruiu seu navio. Link naufragou na costa da misteriosa ilha Koholint, onde uma jovem chamada Marin resgatou o rapaz e o ajudou a se recuperar. A garota possui uma grande semelhança física com Zelda, sendo uma das poucas conexões com o restante da série. Link descobre que a única forma de deixar a ilha é acordando o grande Peixe-Vento, uma divindade protetora adormecida dentro de um ovo gigante no topo da mais alta montanha da ilha. Entretanto, a liberdade de Link vem a um preço alto, já que toda a Koholint era apenas um sonho do Peixe-Vento e que acordar a criatura significaria o fim da ilha e de seus habitantes. Era uma fábula emocionante, mas com uma conclusão melancólica que permanece como uma das mais memoráveis de toda a série.
Apesar de O Despertar de Link ser mais uma história paralela, ela possui uma pista potencial importante para os teóricos juntarem as peças. O navio em que Link navegava possuía semelhanças com os navios apresentados em jogos posteriores, sugerindo que estes jogos poderiam estar conectados. Distantes associações de cenários compartilhados como esta formariam posteriormente uma grande teia que ligaria os jogos entre si. Porém, 5 longos anos antes de voltarmos a Hyrule, a Ocarina do Tempo foi apresentada como uma história de origem contando eventos que foram parcialmente descritos em outros jogos. Um jovem menino chamado Link partiu com o propósito de impedir o maléfico Ganondorf de obter a Triforça, sendo Link ajudado pela princesa Zelda. Mas seus atos provocaram uma sequência de eventos que no fim culminaram ao declínio de Hyrule. No fim, Link criou coragem para viajar entre períodos de tempo, a fim de acordar os 7 sábios e conseguir forças para derrotar Ganondorf de uma vez por todas. A aventura do Herói do Tempo proporcionou um aprofundamento maior na mitologia da série. 3 deuses criaram Hyrule e quando partiram deixaram a Sagrada Triforça, uma relíquia que poderia realizar os sonhos de qualquer um. Para proteger um item tão poderoso de cair em mãos erradas, ele foi escondido no Reino Sagrado. Ganondorf, o Rei dos Gerudos, almejava esta relíquia divina e eventualmente descobriu o local onde ela fora escondida. Para os teóricos da linha do tempo, a batalha para impedir Ganondorf de conquistar Hyrule e finalmente prendê-lo no Reino Sagrado alinhava-se com o que foi revelado lá em Um Elo com o Passado. Nos meses que antecedem ao lançamento, a Nintendo estabeleceu o Ocarina do Tempo como uma história de origem, tendo sido confirmada tanto pela narrativa do jogo quanto pelo manual. Ninguém notou na época, mas o final de Ocarina do Tempo depois serviu de base para uma das maiores reviravoltas no enredo da série. No final, Zelda decide mandar o herói viajante do tempo de volta para sua época. As implicações desse ato se foram inteiramente compreendidas muito depois. Mas isso não impediu alguns de especularem mais ainda. Devido aos fatos, não foi difícil para os fãs juntar as peças quanto à linha do tempo. A lenda de Zelda foi seguida por Zelda 2, uma sequência de elo. Um elo com o passado foi um prelúdio dos clássicos do Nintendinho, o qual foi seguido pelo Despertar de Link. Em uma entrevista conduzida pela revista Nintendo Power, o criador da série, Shigeru Miyamoto, revelou o que ele considerava a ordem oficial da lenda de Zelda. Essa afirmação foi um balde de água fria na cara dos fãs que especulavam. Pela primeira vez, houve controvérsia entre aqueles que acreditavam na existência de uma linha do tempo. Essa única citação alimentou uma década de discussão sobre a história de Hyrule. A trama logo se complicaria. Como o próprio nome sugere, a lenda de Zelda poderia ser só isso, só uma lenda. Uma série de histórias independentes, guiadas por elementos estabelecidos pelas anteriores. Muitas outras franquias adotaram esta fórmula para dar mais liberdade narrativa para os escritores e produtores. No início dos anos 90, a Nintendo conseguiu criar um sucesso, uma franquia em torno de Link e a Princesa Zelda. Com videogames aos poucos se tornando uma mídia popular de entretenimento, alguns jogadores começaram a elevar essas histórias seriadas ao mesmo padrão de livros, programas de TV e até sagas de filme. A série Zelda não foi poupada. De certa forma, os criadores de Hyrule gostavam de contar com isso e com a renovação de fãs. Alguns fãs mais ávidos se debruçaram sobre a lenda, decidindo-se a juntar os pedaços que eles identificavam como elementos que unem cada história da série Zelda em uma abrangente cronologia, uma linha do tempo. Esses fãs foram eventualmente taxados de os teóricos da linha do tempo. A Máscara de Majora. 2 anos depois, a Nintendo lançou um segundo jogo da série Zelda para Nintendo 64, A Máscara de Majora. A abertura revela que, em alguns meses depois dos eventos de Ocarina do Tempo, Link foi trazido para uma dimensão alternativa chamada Termina, enquanto procurava por uma amiga. Esse mundo estranho estava sendo aterrorizado pelo Skull Kid, um garoto travesso da floresta de Ocarina do Tempo que roubou uma máscara que lhe deu incríveis poderes. Link tinha apenas 3 dias para impedir o verdadeiro culpado, a própria Máscara de Majora, antes que a lua se chocasse com a superfície.
Assim como em O Despertar de Link, essa sequência foi mais uma história paralela que nos serviu como uma importante pista para os teóricos que gostariam de decifrar uma potencial linha do tempo. A Máscara de Majora se posiciona logo após Link voltar em sua época original, enviado por Zelda no final de Ocarina do Tempo. Isso sugeriu aos teóricos que os eventos que conduziram ao momento em que Link foi mandado de volta no tempo foram apagados da história e substituídos por aqueles que transparecem em A Máscara de Majora. Um ano depois de A Máscara de Majora, fomos agraciados não com um, mas com 2 lançamentos simultâneos de Zelda: Oráculo das Estações e Oráculo das Eras, em 2001 para o Game Boy Color. Um dia, Link estava investigando a Triforça no castelo de Hyrule, quando foi enviado pela Divina Relíquia para as terras distantes de Holodron e Labrina. Forças do mal aterrorizavam ambas as terras, e Link partiu para restaurar a ordem antes que caíssem definitivamente em caos. Nos bastidores, os seguidores de Ganon se aproveitaram do tumulto em uma tentativa de reviver seu mestre derrotado. Muitos elementos desses jogos remetem a outros jogos da série, como o navio no final do jogo, que possui uma incrível semelhança com aquele de O Despertar de Link. Os teóricos da linha do tempo entraram em ação. Uma vez que a Triforça estava unida no castelo de Hyrule, os únicos 2 lugares em que estes jogos pareciam fazer sentido seriam logo depois de A Aventura de Link ou o Melo com o Passado. Eram as 2 únicas vezes em que a Triforça estava completa. Já que a posição desses jogos na linha do tempo teorizada estava longe de ser conclusiva, fortaleceu-se a casa contra a existência de uma linha do tempo. Muitos acreditavam que a Nintendo estava apenas inventando a cronologia conforme iam surgindo novos jogos. 4 espadas. A Nintendo relançou um elo com o passado em 2002 para o Game Boy Advance, que incluía um jogo multiplayer chamado 4 espadas. Essa nova versão do clássico de Super Nintendo apresentou diálogos revisados e corrigiu expressões como mágicos por sábios, uma referência mais direta com a Ocarina do Tempo. A Nintendo alega que atualizou a terminologia nessa versão, a fim de que tivesse uma conexão mais forte com os jogos anteriores. Sem contar que 4 espadas era um jogo completamente novo com sua própria história. Link estava em uma jornada para impedir o Mago dos Ventos Vatir, que foi libertado de sua prisão e estava disposto a destruir Hyrule. O enredo pareceu bastante simples e ambíguo o suficiente, podendo ser encaixado em quase qualquer lugar por aqueles que pretendiam formar a linha do tempo de Zelda. Porém, o produtor do jogo, Eiji Aonuma, fez um comentário de que 4 espadas era a história mais antiga da série, posicionada até mesmo antes de Ocarina do Tempo. Até esse comentário, cronologistas geralmente colocavam o jogo no final de suas cronologias. Nos anos 80, nunca ocorreu a alguns desenvolvedores que os seus jogos gerariam franquias baseadas em narrativa. As histórias sempre serviam como pretexto para a mecânica que criaram algumas das mais clássicas lembranças dos jogos. Enquanto algumas franquias começaram a seguir uma sequência padrão unificada, a Nintendo estava descompromissada em seguir isso enquanto desenvolvia seu jogo de aventura. Para Shigeru Miyamoto e sua equipe, o mundo que estavam jogando era muito mais importante do que a razão pela qual você estava nele. Uma sequência padrão aos conceitos do jogo seria um adendo que fortaleceria o poder que cada novo lançamento de Zelda teria. Seguindo essa filosofia, Link foi redesenhado para uma nova geração, trazendo uma nova onda de traduções que alterou para sempre as histórias que os teóricos da linha do tempo de Zelda haviam aprendido a amar. The Wind Waker. Em 2003, a Nintendo abriu as comportas e revelou The Wind Waker, e mostrou aos jogadores uma Hyrule drasticamente reimaginada. A Nintendo disse que o jogo, que teve lugar centenas de anos após os eventos de Ocarina do Tempo, contou a história da queda do reino e do retorno de Ganon, após ser selado no final de Ocarina do Tempo. Ao invés de deixar sua orgulhosa terra cair nas mãos do mal, os deuses de Hyrule decidiram mergulhá-la numa grande inundação. Várias gerações depois, Ganon, usando a Triforça do Poder, libertou-se de sua prisão sob as ondas e procurou os meios para unificar a Triforça e tornar realidade seus desejos sombrios.
um novo herói nasceu, e junto com uma nova descendente de Zelda, surgiu para deter a ameaça do mal. No final, a Triforça lavou os restos de Hyrule de uma vez por todas, e trouxe o que parecia ser um final conclusivo ao antigo reino. O final foi uma conclusão confusa para os teóricos da linha do tempo. Ganon foi derrotado quando Link encravou a espada Nestor em sua cabeça, e a lâmina mergulhou no abismo escuro junto com o resto de Hyrule. Com o reino submerso em água, foi difícil para colocá-lo em cenários para futuros jogos. Alguns teóricos especulam que haveria um jogo no futuro que iria preencher esses reconhecidos furos no roteiro. Outros tiveram uma teoria mais radical. E se houvessem duas linhas do tempo como resultados dos eventos de Ocarina do Tempo? Estes teóricos apontam para o final de Ocarina do Tempo quando Zelda envia Link de volta no tempo para o dia em que se conheceram. Esta ação efetivamente criou uma segunda linha do tempo que continuou com a Máscara de Majora. No entanto, a princesa no futuro, que mandou Link de volta no tempo, persistiu em sua própria linha do tempo. De acordo com esses fãs, o que aconteceu em sua realidade levou à queda de Hyrule e à grande inundação que procede de The Wind Waker. Então, qual dessas linhas do tempo é estabelecida como padrão em Zelda? Uma entrevista com as mentes por trás de A Lenda de Zelda provou ser ilusório. Todos eles foram questionados sobre os eventos canônicos que seguem The Wind Waker e confirmaram que, de fato, haviam duas linhas do tempo paralelas no universo de Zelda. Ocarina do Tempo tem basicamente duas sequências finais, uma com Link quando criança e outra com Link adulto. No entanto, a maioria da equipe de desenvolvimento só falava japonês, então suas afirmações tiveram de ser traduzidas para o inglês. Na época, a Nintendo da América tinha um histórico ruim de suas traduções, então alguns duvidaram da precisão de suas respostas em relação às duas linhas do tempo. De 2004, Aventuras em Quatro Espadas para GameCube foi uma continuação da história de Quatro Espadas. Vaati libertou-se de sua prisão na Quatro Espada e Link partiu para derrotar o Mago dos Ventos mais uma vez. Depois de finalmente enfrentar o vilão, Ganon emergiu das sombras e revelou-se como o verdadeiro culpado. Juntando forças com Zelda, Link frustrou o esquema de Ganon e restaura a paz. As inúmeras referências com a Ocarina do Tempo e o elo com o passado foi um outro enigma ainda indecifrável para os teóricos da linha do tempo. A questioná-los mais uma vez se a tal supervalorizada linha do tempo realmente existiu. A Nintendo continuou Aventuras em Quatro Espadas com o Chapéu de Minish para Game Boy Advance. O jogo foi um prelúdio de Quatro Espadas, revelando as origens de Vaati. Neste ponto, porém, dada a pouca ligação direta com o Chapéu de Minish, Quatro Espadas e Aventuras em Quatro Espadas tinham como resto da série. Alguns teóricos da linha do tempo descartam estes três jogos da linha padrão de Zelda. A Princesa do Crepúsculo. A Lenda de Zelda seguinte tomou uma sombria guinada nos eventos de A Princesa do Crepúsculo de 2006. Na história de fundo do jogo, Ganon foi banido para outra dimensão chamada o Reino do Crepúsculo, mas gerações mais tarde ele conseguiu se libertar. Novos Link e Zelda juntam forças com Midna, a princesa deposta do Reino do Crepúsculo, e o trio vence Ganon. A Nintendo mantém que The Wind Waker e a Princesa do Crepúsculo são sequências de Ocarina do Tempo, devido à ambientação drasticamente diferente de ambos os jogos, torna uma única linha do tempo implausível para os teóricos. Os defensores da linha do tempo dividida foram vingados quando India Aonuma veio após o lançamento do jogo e confirmou de uma vez por todas que haviam duas linhas do tempo de Zelda. A história de Hyrule é bifurcada em duas direções diferentes no final de Ocarina do Tempo. The Wind Waker aconteceu após os eventos futuros de Ocarina do Tempo, e Princesa do Crepúsculo aconteceu em uma segunda linha do tempo criada quando Link viajou no tempo e advertiu Zelda sobre Ganon, que desviou os eventos de Ocarina do Tempo. A confirmação de uma linha do tempo dividida resolveu muitos dos problemas que deixavam os teóricos perplexos, mas a colocação na linha do tempo de jogos como O Elo com o Passado e A Lenda de Zelda original permaneceu incógnita. A Ampulheta Fantasma. A Nintendo trouxe a linha do tempo de Hyrule inundada de volta ao foco com dois lançamentos seguidos. Em 2007, a Ampulheta Fantasma foi uma sequência direta de The Wind Waker, onde Link e Zelda estavam no meio de sua jornada para encontrar uma nova terra, quando se deparam com um navio fantasma. Enquanto explora o navio, a dupla foi arrastada para um mundo misterioso que estava sendo ameaçado por um ser maligno chamado Belon. Link finalmente resgatou Zelda e salvou o dia. Eventualmente, eles retornaram ao seu próprio navio e continuaram sua busca para encontrar uma nova casa
misteriosa que foi a definição da próxima aventura. Em 2009, com os trilhos espirituais, aprendemos que a equipe finalmente encontrou o seu caminho para uma nova terra e batizou-a como Nova Hyrule. Várias gerações se passaram e um novo enredo se inicia quando libertam o mal antigo que se encontrava preso nos trilhos espirituais que atravessam a região. Um novo Link e Zelda surgiram para enfrentar esse inimigo chamado Maladus, e eles finalmente derrotam o demônio e retornam a paz à Nova Hyrule. Pela primeira vez, a Nintendo estava colocando um arco através de vários jogos diretos e a sua colocação foi fácil de discernir. Aqueles que seguiram os eventos de The Wind Waker foram recompensados com um ponto em curso atípico para ser. Nossa tendência foi de curta duração. Skyward Sword. Em 2011, a Nintendo lançou o mais recente jogo da série, Skyward Sword. Por muito tempo, os teóricos especularam onde o jogo aconteceu em sua linha do tempo, e alguns esperavam que ele preenchesse algumas de suas lacunas. O jogo acabou por ter lugar no início da linha do tempo, e serviu como base para muitos dos eventos que ocorreram nos outros jogos. Skyward Sword foi a história de origem da Espada Mestre. Link forjou a lâmina ao longo do jogo e acabou contendo o espírito da sua companheira Fi. Skyward Sword trouxe alguma luz sobre mistérios importantes. Para começar, foi revelado que o principal antagonista, Demise, foi o precursor do vilão da série Ganon. Demise prometeu que seu espírito iria perdurar e ele seria reencarnado. Aprendemos também que havia uma deusa chamada Hylia, que depois de uma grande guerra sacrificou os seus poderes divinos e se tornou a mortal Zelda. Isso explica porque a longa linhagem de quem tinha o nome Zelda detinha poderes divinos e guardava a Triforce. Skyward Sword marcou o 25º aniversário de A Lenda de Zelda. Para alguns, os jogos eram histórias clássicas de uma donzela em perigo, mas para os teóricos da linha do tempo de Zelda, era uma mitologia estendida por milhares de anos e por realidades alternativas. Por décadas, racionalizar a continuidade de Zelda foi uma tarefa difícil para aqueles que se encarregaram de encontrar significado em que muitos argumentaram ser apenas uma série de jogos distintos que não pretendiam construir uma simples linha do tempo canônica. A filosofia de Shigeru Miyamoto em colocar design e jogabilidade antes da história fez desses jogos clássicos, mas as perguntas assombravam os teóricos e a sua experiência com cada novo lançamento. Havia uma linha do tempo oficial de Zelda? Como seria possível encaixá-los todos juntos? Será que a franquia, assim como seu nome, era apenas uma série de lendas vagamente conectadas por um mito duradouro? Será que a Nintendo nunca revelaria a verdade? Antes do lançamento de Skyward Sword, a Nintendo foi a público várias vezes declarando que havia uma linha do tempo oficial de Zelda. Porém, a Nintendo se recusou a divulgar seus segredos e declarou que deixar a cronologia na imaginação dos fãs enriquecia a franquia. Então, em dezembro de 2011, a Nintendo lançou Hyrule Historia, um livro de colecionador contendo o que ela declarou como a linha do tempo oficial de Zelda.
De acordo com a Nintendo, não havia apenas 2 linhas do tempo, mas sim 3. A linha do tempo oficial de A Lenda de Zelda. A linha do tempo oficial começa com os eventos em Skyward Sword, a aventura em que Link e Zelda derrotam Demise e estabelecem o reino de Hyrule. O jogo demarcou a fundação para vários dos jogos que o sucedem. Após Skyward Sword, os eventos de O Chapéu de Minish e 4 Espadas acontecem. Esses 2 jogos, no fim das contas, foram pouco mais do que histórias paralelas, o que é irônico considerando que era um problema para aqueles que tentavam montar uma linha do tempo no passado. A questão que permanece é como o Chapéu de Minish e 4 Espadas servem como sequências para Skyward Sword. Se vocês lembrarem no final de Skyward Sword, Link e Zelda decidiram ficar na superfície, onde eles estabeleceram o reino de Hyrule. Porém, o reino fundado ao final de Skyward Sword esteve sob constante ataque por monstros. A Nintendo decidiu que o prólogo de O Chapéu de Minish servia de base para esse período de tempo. O Chapéu de Minish e 4 Espadas também estabeleceram 2 elementos importantes, a Forja da 4 Espada e a origem do Mago dos Ventos Vati. Ambos apareceriam mais tarde nas aventuras de 4 Espadas. A peça que faltava ao quebra-cabeça era a ligação entre 4 Espadas e a Ocarina do Tempo. Hyrule Story expandiu a abordagem da história da Guerra Feroz mencionada em A Ocarina do Tempo, explicando como uma guerra civil que devastou o reino após os eventos de 4 Espadas. O rei eventualmente assumiu a frente e reunificou a nação, mostrando o palco para a Ocarina do Tempo. Ocarina do Tempo foi onde as coisas ficaram interessantes. Mais cedo nós mencionamos que, de acordo com os teóricos de Zelda, o jogo servia como um ponto focal para sua teoria da linha do tempo dividida, criando 2 realidades paralelas. A divisão é criada quando Zelda manda Link de volta no tempo. Contudo, em Hyrule Story, a Nintendo revelou que Ocarina do Tempo era a base para a criação de uma terceira nova linha do tempo. De acordo com a Nintendo, durante a batalha final contra Ganon, Link é morto. Com ninguém mais para se opor, Ganon veio a obter a Triforça Unificada. Isto serviu perfeitamente de base para os eventos conhecidos como a Guerra do Aprisionamento, descrita no prólogo de Um Elo com o Passado. Uma guerra no qual os Cavaleiros de Hyrule lutaram contra Ganon, enquanto 7 sábios buscavam uma forma de aprisionar o Rei do Mal. Por muito tempo, a questão de se os eventos de Ocarina do Tempo poderiam ser interpretados ou não como a Guerra do Aprisionamento foi um ponto controverso para os teóricos. A Nintendo finalmente encontrara um modo de criar o evento quando criou esta terceira linha do tempo do herói derrotado. A linha do tempo do herói derrotado. A linha do tempo do herói derrotado segue Ocarina do Tempo com os eventos de Um Elo com o Passado, os jogos de Oráculos, o Despertar de Link e finalmente os originais de Nintendinho. Os teóricos acreditavam que havia evidência que apoiasse essa ordem, mas definitivamente não era possível conectar os jogos sem alguma nova informação provida pela Nintendo. Dada a imagem do barco que Link velejava tanto em O Despertar de Link como no final dos Oráculos, alguns teóricos já supunham que esses jogos estavam conectados de alguma forma. Na linha do tempo oficial, o Oráculo das Eras e das Estações de fato levam aos eventos de O Despertar de Link, já que Link zarpa para Hyrule. Durante sua viagem para casa, ele naufragou e os eventos de O Despertar de Link se sucederam. O último mistério que deixava perplexos os teóricos era como exatamente qualquer jogo de Zelda se conectava aos jogos onde tudo começava: A Lenda de Zelda e sua sequência, A Aventura de Link. A Nintendo proveu um prólogo no manual de A Aventura de Link que delineia os eventos que transcorreram muito antes dos jogos de Nintendinho. Contudo, nunca foi pretendido que esse prólogo tivesse qualquer conexão com os prelúdios que se seguiram. 2 grandes barreiras sempre impediram os teóricos de conclusivamente determinar sua posição na linha do tempo sem informações adicionais. Como a Triforça Unificada se dividiu em A Lenda de Zelda e como Ganon foi capaz de retornar. Hyrule Story não ofereceu uma resposta apropriada para estes questionamentos, mas o prólogo de A Aventura de Link foi retrabalhado para servir de conexão entre esses 2 períodos de tempo. Algum tempo após Um Elo com o Passado, o rei de Hyrule foi forçado a dividir a Triforça, deixando apenas a Triforça da Sabedoria e do Poder com a família real. A Triforça da Coragem foi escondida em um palácio distante. Ganon, de alguma forma, conseguiu retornar e reclamar a Triforça do Poder.
Então iniciou uma invasão a Hyrule para capturar as partes restantes. Isso então levou a jornada de Link para reunir a Triforça da Sabedoria e derrotar Ganon em A Lenda de Zelda para Nintendinho. Já que a aventura de Link sempre foi descrito como uma sequência direta, então faz sentido que tenha vindo imediatamente depois. Esse é o último jogo da nossa nova linha do tempo. Para teóricos da cronologia, a linha do tempo do herói derrotado estabeleceu um confuso precedente para os jogos futuros. A partir de qualquer jogo existente, a Nintendo criou para si um bode expiatório, já que uma linha do tempo pode ser criada onde Link falha. Isso criou possibilidades quase infinitas para os futuros jogos da série Zelda. As outras duas linhas do tempo são resultado direto das ações de Zelda no final de Ocarina do Tempo, algo que a Nintendo já havia confirmado numa entrevista concedida após o lançamento de A Princesa do Crepúsculo. Embora os fãs soubessem disso há vários anos, o que exatamente transcorreu em cada uma dessas linhas temporais não estava claro. Uma dessas linhas segue as aventuras de Link como uma criança. Após ele ter sido mandado de volta ao Jin, ele se encontrou com a Princesa Zelda pela primeira vez em A Ocarina do Tempo. Em seguida veio a Máscara de Majora, a Princesa do Crepúsculo e as aventuras em Quatro Espadas, em uma cronologia comumente referida como a linha do tempo de Link criança. O nome não é uma referência à aparência de Link, mas sim à continuidade da linha do tempo que se dá após a volta de Link para sua infância em A Ocarina do Tempo. O que vem depois não é surpresa, dado que a Máscara de Majora sempre foi marcado como sequência direta de Ocarina do Tempo, pois envolve a mesma encarnação de Link. A colocação de A Princesa do Crepúsculo depois de A Máscara de Majora também era esperada, devido a uma citação de Eiji Aonuma que afirmava que A Princesa do Crepúsculo ocorria após A Máscara de Majora. A Princesa do Crepúsculo deu aos teóricos um fim conclusivo para essa linha do tempo de Link criança, culminando com a destruição de Ganon. Mas ainda existia uma peça faltando, as aventuras em Quatro Espadas. Hyrule Historia conta como esse jogo segue diretamente os eventos de A Princesa do Crepúsculo. O mais intrigante é que Ganon aparece em ambos os jogos, mesmo tendo sido morto no final de A Princesa do Crepúsculo. De acordo com a Nintendo, o Ganon de As Aventuras em Quatro Espadas era uma nova entidade. Sendo um novo personagem, este Ganon não possui lembrança das ambições de seu antecessor, além de seu desejo por poder. Ele manipulou Link e Zelda para libertarem Vatt da sua prisão na Quatro Espadas. Com os heróis ocupados tentando conquistar o Mago dos Ventos, Ganon acendeu seu poder. Mas no fim, Link e Zelda finalmente o selaram dentro da Quatro Espadas. A linha do tempo de Link adulto. A linha do tempo que falta vermos segue com a trama de Zelda depois de enviar Link de volta no tempo para alertá-lo sobre os planos de Ganon em tomar seu reino. Os seguintes acontecimentos foram contados em The Wind Waker, a Ampulheta Fantasma e finalmente nos Trilhos Espirituais. Esse ramo do trio da linha do tempo se refere à linha do tempo de Link adulto, pois são continuações das aventuras do Link adulto em A Ocarina do Tempo. Esta foi mais fácil de decifrar para aqueles que seguiam a história. Zelda foi deixada sozinha para supervisionar a restauração de seu reino após a destruição do reinado de Ganon. Muitos anos se passaram e a ameaça que havia sido selada por Zelda e os sábios conseguiu se libertar com o uso da Triforça do Poder. Ela ameaçou o reino mais uma vez e o povo de Hyrule acreditava que o herói do tempo voltaria para salvá-los, mas ele nunca mais voltou. Estes são os eventos exatamente descritos no prólogo de The Wind Waker, que culminou com as deusas selando Hyrule e Ganon no fundo do mar com um dilúvio. As aventuras de Link pelo Grande Mar continuam, e a partir daí os jogos subsequentes passam a fazer perfeito sentido. A Ampulheta Fantasma e os Trilhos Espirituais fazem parte de uma única narrativa que começa em The Wind Waker. Eles contam a história das aventuras de Link e Zelda para encontrar um novo lar. Hyrule foi destruída no final de The Wind Waker, e a dupla parte para estabelecer um novo reino. A Ampulheta Fantasma foi um pequeno desvio na jornada, enquanto Trilhos Espirituais se passa na Terra que Link e Zelda eventualmente colonizaram. Nessa nova Hyrule, seria improvável ver o retorno de Ganon, da Triforça ou da Espada Mestra. Esta terra distante provê de um novo início para a mitologia da série, mas a Hyrule Historia afirma que a linhagem daqueles ligados ao antigo reino estava diminuindo. Sendo assim, daqui em diante, uma nova história surgiria.
Três linhas do tempo distintas. Skyward Sword, o chapéu de Minish, 4 espadas e então a Ocarina do Tempo servindo de ponto onde as linhas do tempo se dividiram. A linha do tempo do herói derrotado com o cestinho elo com o passado, oráculo das estações e eras, o despertar de Link, a lenda de Zelda e finalmente a aventura de Link. A linha do tempo do Link criança era composta pela máscara de Majora, a princesa do crepúsculo e as aventuras em 4 espadas. E finalmente, a linha do tempo do Link adulto contendo The Wind Waker, a ampulheta fantasma e os trilhos espirituais. A linha oficial de Zelda esteve por 25 anos em produção. Entendê-la foi uma tarefa árdua, mas imagine o quão difícil foi identificar a verdade dependendo apenas dos jogos, manuais e ocasionais entrevistas enigmáticas. Décadas de especulação de fãs sobre como os jogos se encaixavam em uma linha do tempo foram finalizadas à medida que os criadores da série preenchiam os vazios com uma nova mitologia. Essa história de fundo de Hyrule Historia deu as peças finais do quebra-cabeça aos entusiastas. Desde 1986, a linha do tempo de A Lenda de Zelda teceu uma intricada série de teias que criou sua própria subcultura entre os fãs, jamais vista em uma outra franquia na história dos jogos. Pode-se dizer que o resultado final foi montado tanto por seus criadores como pelos fãs.